Ele ilumina e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa. Boa noite, sejam bem-vindos ao Luz da Esperança. Muito bom, pessoal, visita estar aqui mais uma vez com vocês aqui no Facebook, no Instagram. Mudou. Sejam todos muito bem-vindos. Só chegando. Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos. Tá sem som? O pessoal do Instagram tá sem som? Não está me ouvindo? Será que tem algum problema aqui no Instagram? Facebook tá ok? Estão me ouvindo? Boa noite, boa noite. Diga aí se vocês estão... Aqui tá normal, então tá normal. Pronto. Ok. Muito bom. Então vamos lá. Tudo certinho, pronto. Pessoal do Facebook também, tudo certinho, estão ouvindo bem? Vamos começar, né? A gente tá ouvindo aqui a música só para dar os créditos, né? É de uma banda chamada Som Sublime. O nome da música é Ele Veio. Muito bom. Facebook normal também. Obrigado, todo mundo. Bacana. Boa noite, meu amigo. Meu amigo Machado, Priscila, Elisângela, Elisete. Meu primo, Marcelo. Quer dia desse, Marcelo, eu vou botar aqui uma música especial aqui para você. Se num ritmo Sidney Magal, alguma coisa assim. Brincando. Prima, com a saudade do pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de outros países, outros estados também participando aqui com a gente. Pessoal no Insta, Vanessa, Rayane. Pessoal mandando a Mari, mandando... Aí já é outra música, vai tocar aqui. Então vamos lá. Quem mais aqui mandou antes que eu não tinha visto? Márcio, Eulália, Raquel, Vitor, Brenda, enfim, mais gente. Qualquer coisa vocês vão mandando aí, se a gente começar a palestra. Sejam todos muito bem-vindos ao Luz da Esperança, né? Hoje a gente mudou aqui um pouco a posição aqui das coisas para poder ficar melhor. Dessa vez está no Instagram parecendo mais longe, a gente fala assim, Dario, parece que está tão distante no Instagram, agora a gente ficou mais próximo de novo, né? E é uma felicidade, realmente, mais uma vez, estarmos aqui reunidos. Sejam todos muito bem-vindos ao Luz da Esperança virtual, ou digital, ou online, como queiram chamar. O importante é que a vibração e a energia que nós sentimos no Luz é essa que a gente tenta passar para vocês e que recebemos também de vocês, podem ter certeza, certo? Minha amiga Maiane chegando aí também. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, antes da gente falar, lembrando que o tratamento espiritual, as nossas atividades começam na segunda-feira, às 19h30. Toda segunda-feira a gente explica como é que funciona o tratamento, a gente inicia e também é o dia do atendimento fraterno, né? Se você precisa conversar com alguém, às vezes só desabafar, às vezes só falar a sua história, tirar alguma dúvida, enfim, precisar me conversar, toda segunda-feira a gente fica à disposição. Na verdade, a gente conversa com quem quiser conversar todo dia, mas o dia, segunda-feira, a gente se volta totalmente para isso. Na terça é o dia da nossa palestra. Hoje o tema da palestra é pensamento e vida. Hoje a gente vai falar muito da questão do pensamento, da mente, e como é que nosso Senhor Jesus nos ensina isso. Qual foi o ensino, ou de todos os ensinos de Jesus, como é que ele traz a informação da importância do pensamento nas nossas vidas, a influência do pensamento nas nossas vidas, baseados no Evangelho de Jesus, né? E amanhã, dia de quarta-feira, às 19h30 também, nós temos o tratamento espiritual à distância pela evangelioterapia e a vibração. Então, a terapêutica funciona segunda, terça e quarta, sempre às 19h30. E na última sexta-feira do mês, nesse mês vai ser no dia 31, a gente tem também a cirurgia espiritual. Caso queira participar, qualquer pessoa pode participar. Tudo é gratuito, importante também ressaltar isso. É só mandar o nome e o endereço, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, enfim, como
queiram como ficar melhor para vocês, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. A mensagem de hoje, nós pegamos da primeira obra psicografada pelo Chico, que é o Parnaso de Além Túmulo, né? Um livro de poesias, de contos, que é uma mensagem de Amaral Ornelas, né? A mensagem chama-se O Tempo. Diz assim: o tempo é o campo eterno em que a vida enxameia, sabedoria e amor na estrada meritória. Nele, o bem cedo atinge a colheita da glória, e o mal desce ao pau de lama, cinza e areia. Esquece a mágoa hostil que te oprime e alcanceia. Toda amargura é sombra, enfermice e ilusória. Trabalha, espera e crê. O serviço é vitória, e cada coração recolhe o que semeia. Dor e luta na terra, a celeste oficina. São portas aurorais para a mansão divina. Purifica-te e cresce, amando por vencê-las. Serve sem perguntar por onde, como e quando, e nos braços do tempo acenderás cantando aos pícaros de luz no país das estrelas. Amaral Ornelas, livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia do Chico. Então, vamos fazer a nossa prece e logo em seguida a gente começa a palestra. A palestra de hoje, Pensamento e Vida, presta bem atenção. Eu tenho certeza que algumas coisas que a gente vai falar aqui hoje, vocês vão pensar assim, rapaz, mas isso acontece comigo, será que acontece? Vamos ver, qualquer coisa vocês vão dando retorno aí, tá bom? Então vamos elevar o pensamento a nosso Senhor Jesus, sentir a energia dele aqui conosco, nos abraçando, nos amparando, nos trazendo a paz e o amor. Que Deus seja louvado e que a glória do Senhor possa adentrar as nossas residências, os nossos ambientes domésticos, trazendo o conforto e a certeza do amparo divino. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus e em nome de Deus. Que assim seja, meus amigos. Então vamos lá começar? Vamos começar. Pensamento e vida. Uma coisa interessante quando a gente fala de pensamento, as pessoas, a gente sabe que a doutrina espírita, ela tem um lado religioso, pautado no Evangelho de Jesus, mas também tem um lado científico e um lado filosófico. E hoje a gente vai tentar pensar um pouco em cada um deles, né? Principalmente, logicamente, que a gente vai falar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, porque a gente vai entender que o que Jesus ensinava se encaixa com todas as outras coisas. A gente não precisa estar naquela briga de, a ciência diz uma coisa, a religião diz outra, a filosofia... Não, na verdade, o conhecimento humano, ele sempre tem que encaixar, porque tudo vem permitido por Deus. Então, se é permitido por Deus, existe uma lógica. Uma frase que se escuta muito é: Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é mentira, pessoal. Deus escreve certos por linhas perfeitas. Deus é perfeito. Jesus nos disse isso. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E se Deus é perfeito, ele não pode escrever torto. Ele escreve perfeito. A gente aqui não sabe ler. Vamos imaginar, não sei se alguém aqui que está nos assistindo agora sabe aqueles ideogramas chineses ou japoneses e tal, ou até mesmo aquela escrita árabe. Perceba que se nós não sabemos e olhamos para aquilo, certo? A gente acaba não entendendo, parece que é estranho. A gente não consegue ler. Essa é a escrita divina. Às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, mas na verdade a gente não está ainda sabendo ler com perfeição. É claro que quando nos colocamos à disposição de aprender, a gente vai conseguindo ver a essência de Deus atuando nas nossas vidas, a providência divina verdadeiramente funcionando. Isso é fundamental, isso é muito bom. Agora vamos pensar. Quando a gente trabalha a questão do pensamento, do pensar, nós aprendemos uma coisa muito legal, que é o seguinte: dentro da ciência, né, o próprio Emmanuel fala no Pensamento e Vida, o André Luiz nos traz muitas informações em duas obras muito importantes, que é o Mecanismos da Mediunidade e o Evolução em Dois Mundos. Fala o quê? Que o pensamento, ele circula, a partir do momento que você pensa em alguma coisa, esse pensamento, ele circula no seu corpo inteiro, num circuito fechado. Aí nós vamos lá para a ciência. Se eu tenho um pulso elétrico que gira num circuito fechado,
eu gero um campo magnético. Pessoal que é aluno, eu não vou dar aula de física aqui, mas é assim que funciona. Todo circuito gera um campo magnético, né? É o eletromagnetismo. Nós temos um circuito completo dentro de nós. Nós temos energia elétrica pulsando com muita intensidade dentro de nós. Então, nós temos um campo magnético, né? Isso é a ciência. Se alguém chama que é aura, que se você é fã de algum anime, chama de alguma coisa, ou não interessa, né? Porque aí tem um lado místico da coisa. Vamos pegar o racional, vamos pegar a ciência, né? E esse campo magnético, ele gera influências. Então, nós temos dois tipos de pensamento. A forma pensamento, que é aquilo que realmente fica ao nosso redor, aquilo que você pensa, e ele vai formando uma energia ao seu redor. É como se fosse, vamos fazer uma analogia para vocês entenderem, né? Para vocês entenderem um pouco. Vamos imaginar que se fosse uma história em quadrinho, né? Não tem aqueles balão de história em quadrinho? É mais ou menos aquilo, só que não é bonitinho. Ele vai formando ali ao seu redor. Isso é a forma pensamento. Que tipo de matéria fica ao seu redor? É aquela que é de acordo com a frequência do seu pensamento. Se você tem pensamentos bons, a matéria que te cerca, ela é positiva. Ela te traz energias boas. Se você não tem pensamentos não tão bons, a matéria que fica ao teu redor também não é tão boa. Olha que interessante. Foi feita uma pesquisa na década de 90 entre 200 pessoas, onde 100 pessoas se autodeclaravam pessimistas e 100 pessoas se autodeclaravam otimistas. Essa pesquisa foi feita por um psiquiatra. Ele juntou todo mundo e fez as entrevistas. Ele também classificou. Então, independente do que a pessoa falava, se era otimista ou pessimista, ele dizia se a pessoa era ou não de acordo com o que ele falava. Foi que ele percebeu que a maioria das pessoas que se diziam otimistas, às vezes não eram. Era a maioria pessimista. E muita gente que dizia que era pessimista era mesmo, né? Então perceba que a gente acaba não percebendo a negatividade em nós. Essa foi a primeira descoberta. A segunda descoberta, quando ele pegava e ele classificava a pessoa como otimista ou pessimista, ele pegava uma amostra de saliva, uma amostra de cabelo e uma amostra de tecido epitelial. Era uma raspada, não era ferida nem nada não, era só uma experiência bem simples. E aí ele mandou para o laboratório. O que foi que ele descobriu? Que as pessoas pessimistas possuíam 100 vezes mais bactérias, vírus, micro-organismos nocivos nas amostras do que as pessoas otimistas. Preste atenção. As pessoas que reclamam muito, as pessoas que vivem achando que tudo está ruim, que está com dificuldade, que não vai ter jeito, elas atraem e elas formam ao seu redor uma massa de doença. É uma massa de doença. Leon Denis fala isso lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. As pessoas pessimistas, as pessoas de pensamento ruim, têm mais tendência, inclusive com medo, mais tendência a adoecer numa epidemia do que as pessoas que tomam os cuidados, mas não ficam em pânico em relação a isso. Não ficam apavorados, não ficam agoniados ou estressados, enfim. As pessoas com medo, as pessoas apavoradas, as pessoas estressadas, ansiosas, elas têm mais tendência e mais facilidade em adoecer. Por isso que a gente tem que prestar atenção no que a gente está pensando. E perceba que, às vezes, a gente acha, não, mas eu sou muito otimista, mas vive reclamando de tudo. Por isso que a gente não está aqui para olhar para o outro. A gente tem que olhar para nós mesmos. A gente tem que fazer por nós. E o que foi que Jesus ensinou? Orai e vigiai. Não adianta apenas a oração. Não adianta apenas eu me tornar alguém que vive rezando glória a Deus nas alturas. Que coisa boa. Rezo não sei quantos rosários. Se eu não consigo interiorizar a mensagem de Jesus em mim e transformar isso em otimismo, em alegria. Já falamos aqui em outras vezes. Mais importante do que ter medo de morrer é ter vontade de viver.
Porque o medo é algo que eu tenho que eliminar. Porque faz mal a mim. Provoca essa energia, essa forma pensamento negativa. Só para vocês terem ideia como isso é verdade que eu estou falando. O outro tipo de pensamento que nós aprendemos é o pensamento direcionado. Por exemplo, se eu pensar agora em alguém aqui, essa pessoa, ela vai receber a vibração desse meu pensamento. Não importa onde ela esteja. Dependendo da situação dela, ela vai conseguir não ler o meu pensamento, porque nós ainda não chegamos nesse nível, mas ela vai conseguir identificar a origem desse pensamento. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu estou pensando no meu primo Marcelo, lá no Rio de Janeiro. Amo muito todo mundo, deu uma saudade, rapaz, eu acho que eu vou ligar para o Marcelo. E aí eu estou pensando nele, que eu vou ligar. Eu não liguei ainda, eu só estou pensando. De repente, lá no Rio de Janeiro, o Marcelo lembra de mim. Aí, como eu estou pensando que vou ligar, eu vou e ligo. E aí, Marcelo, tá tudo bem? O que o Marcelo me fala? Rapaz, eu pensei em ti ainda agorinha. Lembrei de ti um dia, agora de manhã, então, por exemplo, se eu estou pensando, por exemplo, de manhã e só ligo de tarde, de manhã ele já pensa em mim. Ele já lembrou de mim. Mas por que ele lembrou? Recebeu o meu pensamento. Se isso nunca aconteceu com vocês, ou não conhece que alguém aconteça, eu duvido. Porque isso é verdade. O pensamento é uma força ativa. Ela alcança o seu objetivo. Por isso a importância da prece. Por isso a importância do pensar positivamente. Você pensa numa pessoa, a pessoa, opa, menino, tu não morre mais. Não é assim que fala? Né? Caramba, tu não morre mais. É a mesma coisa, é vibração. Você pensa nisso. Então o pensamento ele acaba desencadeando coisas dentro de nós, porque repito, antes do pensamento sair, ele circula o nosso corpo num circuito fechado. Ele forma uma cúpula magnética em nós. Quem que está no meio? É a gente. Quem é o primeiro a receber os benefícios ou os malefícios? Somos nós. Nós somos o primeiro disso. Eu me lembro de uma história muito interessante do Raul Teixeira. Raul Teixeira, grande palestrante espírita, grande médium. Ele diz o seguinte, uma vez, ele foi ao interior, uma cidade no interior de Minas Gerais, e chegou lá e sempre que ele chegava, ele era recepcionado por uma família, né? Um casal de amigos. E nesse dia ele chegou, esse casal não apareceu. E ele perguntou, cadê fulano e Beltrana? Né? Não, eles estão, a fulana está doente, ela, infelizmente, ela está com câncer, né? E já está já quase no estado terminal. Então o Raul falou assim, olha, que pena, mas eu quero ir lá visitá-la. Só que estava em cima da hora da palestra. Então ele foi para a palestra, né? Foi fazer a palestra. E aí, chegando lá na palestra, agora eu fiquei na dúvida se foi o Raul ou foi o Divaldo. Mas enfim, eu acho que foi o Raul. Foi o Raul. Cheguei lá na palestra, chegou lá na palestra, e aí ele fez a palestra, tudo, e aí no final ele falou assim, não, eu quero ir lá visitar a minha irmã, né, como é que ela tá e tudo. E aí então ele vai visitá-la. E ao chegar na casa dela, ela já tá mesmo num estado bem, né, bem difícil da doença, a quimioterapia era, principalmente, faz tempo isso, essa história já é antiga, né? A quimioterapia, lógico, evoluiu muito, mas mesmo assim ainda é, né, ela é forte, né? Tem um efeito colateral muito intenso. E o Raul, então, chega para ela e pergunta, nas palavras dele, a coisa mais idiota que ele podia perguntar. Ele fala assim, minha filha, você está bem? E ele diz que é uma pergunta idiota, né? E aí ela olha para ele e fala assim, estou muito bem, Raul. E ele fala assim, que bom, minha irmã, que você está otimista, né? É assim, a gente não pode perder a fé, a gente tem que ter a mesma intenção e tal. Mas o Raul dizia assim, mas eu olhava para ela e via que a situação estava complicada, que dali era desencarne certo, não ia durar muitos dias. E aí a mulher falou para ele assim, Raul, você acha que eu vou morrer? E ele tomou um susto e disse assim, não, minha irmã, a gente vai continuar vibrando por você. E ela fala assim, você é igual ao meu esposo, você não sabe mentir. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Eu não vou morrer. Eu não vou voltar ao plano espiritual agora. Porque eu tenho muito a fazer.
Há poucos meses, questão de dias, meses, antes dela descobrir que estava doente e que ela tinha que fazer a quimioterapia, tinha sido instalado na casa espírita lá que ela participava, a evangelização infantil, a escolinha das crianças. E ela tinha assumido o trabalho com as crianças, de renovação da humanidade. Por isso que eu adoro tanto o trabalho da evangelização infantil. Admiro demais as meninas que trabalham nas igrejas, na escolinha de catequese, na escola dominical lá da igreja. Eu amo de coração esse trabalho. As professoras da evangelização infantil, para mim tinha que ser o maior salário. Era o delas, das professoras. Na evangelização infantil a gente recebe o salário de trabalhar para Jesus. E ela falou assim: Raul, eu assumi um compromisso com aquelas crianças. Jesus permitiu que esse trabalho chegasse na minha mão. Então eu não posso deixá-lo. Então Deus não vai me tirar a oportunidade de servir, de ser útil. Então não é esse câncer que vai me levar. Eu vou superá-lo. É uma lição que eu estou aprendendo. Porque eu tenho um compromisso com aquelas crianças. E Deus vai fazer eu cumprir com o meu compromisso. E o Raul, então, em silêncio, olhou para ela e falou assim: a bichinha já está delirando, já está fazendo a viagem, né? Mas não falou nada, ele disse que só pensou. E foi embora. Um ano depois, né, ou mais de ano, não me lembro, sei que um tempo depois, acho que foi um ano depois, ele volta àquela cidade. E ao chegar na cidade, mais uma vez, ele não foi recepcionado, lógico, pelo casal, mas também não quis perguntar, né? Ficou, né, de coisa discreta. Ele, não vou perguntar. E aí ele foi fazer a palestra dele, fez a palestra. Quando ele estava fazendo a palestra, ele viu o marido da mulher. E do lado dele, uma lourona. Cabelo louro, tal. Bem de longe o Raul viu. Na hora que ele olhou, ele disse que deu uma raiva, né? Porque espírita sente raiva também. Ele disse que deu uma revolta, ele assim: meu Deus, não deixou nem a pobre esfriar no caixão, já tá com essa outra. Ô, meu pai do céu. E começou. Ele disse que ele estava desconcentrando da palestra. Ele tinha, às vezes ele olhava para o outro lado assim para não ter que ver, porque aquilo estava dando uma revolta nele, né? E é legal ele falando. Ele, rapaz, olhava para ali, dá uma revolta. E eu sei que depois que termina a palestra, geralmente quando a gente faz palestra em algum lugar, as pessoas vêm falar com a gente conversa, a gente abraça, né? Quando era possível isso. Mas vai ser em breve, com a graça de Deus. E o Raul estava lá abraçando as pessoas, e aí geralmente às vezes faz uma fila, dependendo do número de pessoas. E ele viu o caba com a lourona lá na fila. E já faz assim: meu Deus, ainda vou ter que cumprimentar. Meu Pai Celestial, o que é a doutrina espírita? O que Jesus não faz com a gente? Vou ter que cumprimentar esse povo. E ele chegando, e o casal chegando, e ele cumprimentando. Quando chegou, ele fez um boa noite bem seco. Boa noite. Aí a lourona falou assim: Raul, como você tá? E ele olhou assim para ela, sim. Não, estamos bem. Raul, você não tá me reconhecendo, não? Só a fulana. Ele olhou para ela assim: menina, e tu não morreu, não? Não falei. É porque ela estava de peruca, porque ela estava voltando, tinha terminado a quimioterapia, mas já estava saindo e tal, e o cabelo não tinha crescido ainda. E ela disse que estava aproveitando para ter todas as cores de cabelo que ela podia. E era loura, era ruiva, toda semana ela pegava uma cor diferente, né? E ela estava adorando aquilo. E ali ela fala: eu não falei para você? O pensamento que nós temos faz até a gente se curar. Por isso que a gente faz tratamento à distância. Por isso que a gente faz cirurgia à distância. Porque nós temos a certeza que os espíritos amigos, nosso Senhor Jesus, médico de todos nós, atua diretamente com a gente. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Pensar em vida. Não é um pensamento e vida, é pensar em vida, em vivermos, em aproveitarmos as lições, em evoluirmos o máximo possível aqui. Aprender com Jesus, aprender com a natureza, entender que o processo de vigilância e oração deve ser algo constante em nossas vidas. Não acreditando que as coisas vão dar certo, porque
porque o acreditar é volátil. Eu acredito, eu deixo de acreditar. Às vezes eu acreditava nas coisas que hoje não acredito mais. Mas, principalmente, ter a certeza que as coisas vão dar certo. E trabalhar para isso. A esperança é você esperançar, é você trabalhar para que dê certo, com a certeza de que vai dar. Porque a vontade de Deus, ela é soberana. E Deus, como um amor infinito e perfeito, não vai deixar as coisas ruins acontecerem. Mesmo que às vezes pareça algo ruim, a gente tem que entender isso. Então hoje eu queria dar um recado especial para quem está com coronavírus. Para quem pegou, para quem conhece alguém que pegou. Tem muita gente mandando mensagem, ó, eu quero passar no tratamento, eu peguei corona e tal. Primeira coisa, não se apavorem. Não se apavorem. Tenham fé, cuidem, aproveitem a lição, o aprendizado, trabalhe nisso em você, seus familiares, faça isso uma união de vibração. Se não pode unir fisicamente, porque você tem que se isolar, mas faça uma união de vibrações positivas. Isso é fundamental para todos nós. Então, você que está doente, você que está enfermo com a doença física, pegue a lição disso e lembre, Jesus é médico de todos nós. Ninguém está desamparado. Ninguém. E aí, para a gente finalizar, que eu já estou estourando todo o tempo que eu tenho, né? Eu gosto sempre de contar uma historinha muito legal. E hoje eu vou contar a história da lagarta comilona. A lagarta comilona era uma lagarta que ficava lá na plantinha dela e aí ficava comendo, comendo, mas ela olhava os pássaros voando, ela olhava os outros insetos, todos voando. E ela ficava muito triste, ela dizia assim, oh meu Deus, eu estou aqui só arrastando e comendo. E aí, Deus, que nessas histórias os bichos falam e Deus fala com os bichos, né? Deus fala assim, faça a sua parte e tenha fé. E a lagartinha lá, então a minha parte é ficar aqui, então ok. E aí um dia, chegou uma abelha voando, zzz, chegou uma abelha. E a abelha chega e fala assim, oi lagartinha, tudo bem com você? E ela, eu tô aqui e tal, eu vejo você voando, que belas asas você tem. A abelha, mas eu preciso voar, porque eu preciso, né, fazer ali, eu tenho que buscar o pólen, as coisas. E teve uma conversa com ela, disse, mas não fique triste, cada um faz a sua parte. E a abelhinha foi. E a lagartinha ainda, mesmo com aquela coisa assim, não, eu estou aqui, mas eu vou fazer minha parte, eu vou trabalhar, vou fazer minha parte. E continuava comendo, e continuava ali, mas ainda com aquela melancolia, como se faltasse alguma coisa. Então veio um pássaro azul, muito bonito, com asas brilhosas, e ela fala assim, pássaro, que asas bonitas você tem? E o pássaro fala assim, porque eu tenho que voar, eu tenho que pegar comida para os meus filhotes, enfim, foi falando, é aquela coisa linda, e assim, que coisa bonita, e ele foi embora. Então aquela lagarta começou a, mesmo ali com aquela amargura, mas continuou fazendo a sua parte. E ali, num determinado momento, parecia que a tristeza estava tão grande que ela começou a se enrolar. Começou a, não, eu estou muito chateado com as coisas, assim, eu sei que eu estou fazendo minha parte, mas eu não estou vendo resultado, então eu vou aqui me enrolar, vou me enrolar, e se cobriu todinha. E parecia que ali ela estava numa tristeza maior do que antes. Parecia que a dificuldade era maior, aquele aperto, e ela sentia aquela coisa, até que um dia ela viu que estava tão apertado, que ela não aguentava mais. E aí ela rasga aquela cobertura que ela tinha. E ao sair daquela cobertura, ela sente um comichão nas costas. E abrem as belas asas, com um colorido belíssimo da grande borboleta que ela tinha se formado. Às vezes, meus amigos, Deus faz isso com a gente. Às vezes, a gente tem fé, a gente reza, a gente busca, mas parece que falta alguma coisa dentro de nós. Isso é normal de acontecer, isso pode acontecer. Mas não deixe de fazer a sua parte. Não deixe de pensar positivo. Não deixe de trabalhar no campo do bem. Amando ao próximo, começando com o próximo mais próximo, que é você.
amando a si mesmo, né? Amar o próximo como a si mesmo, cuide de você, cuide daqueles que estão próximos de você. Porque mesmo que naquele momento pareça que está tão apertado, tão angustiado, mas se a gente fazer a nossa parte e entender que isso tudo é uma transformação, um dia nós vamos quebrar essa crisálida, porque isso é fato. Vamos fazer isso. E vamos abrir as nossas asas e evoluir para alcançar a Deus. Muito obrigado, meus amigos. Que Deus nos abençoe. E é isso. Isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje, tá bom? E eu vi que muita gente mandando mensagem, né? Se tiver alguma pergunta, se tiver algum comentário, alguma coisa, deixa eu ver se eu vejo aqui o pessoal aqui do Facebook dando boa noite. Bacana. Alô, Socorrinha dizendo, minha mãe já está curada. Que bom, Socorrinha, maravilha. Né? Tínhamos certeza disso, não tinha nenhum momento eu duvidei disso, né? Eu precisava ouvir tudo isso hoje. Deus continue abençoando a nós, abençoando a todos nós, né? Ontem eu estava só essa lagarta. Todos nós, tem dia que a gente está mais lagarta, mas a gente vai entender que todos nós seremos borboleta um dia. Pode ter certeza. Todos nós alcançaremos a Deus, né? Quem acorda agradecido, dorme realizado. Que bom. Quem dorme, a frase, né? Que máximo. Isso acontece mais comigo e minha irmã, gente. Negócio do pensamento, né? Acontece demais comigo e minha irmã. É verdade. Às vezes você pensa na pessoa, menina, tava pensando em ti ainda agorinha, né? Tem gente que passa o dia rezando o terço, mas está totalmente depressivo, só de tanto medo de morrer. Muita gente, né, pessoal? Porque às vezes o próprio texto está, Pai nosso que não sei o que, oh meu Deus do céu, não sei o que. Na verdade, não é nem uma prece, é uma aflição, né? Não é nem uma prece, né? Está sendo uma aflição. Então, não é isso que a gente tem que ter, né? É legal a gente poder entender isso aqui. Elisângela também está curada. Que bom, minha irmã. Muito bom. Que massa. E é isso. E todos nós vamos. A gente não é para ter... Sim, ok. Vamos continuar nos cuidando, continuar nos precavendo, fazendo a nossa parte. Isso é fundamental, certo? Mas que a gente não entre nessa vibração, ou falar nos jovens, né? Eu dou aula em escola, então eu sempre estou com a linguagem jovial, eu pego as gírias da moda. No dia que alguém fala uma gíria que eu não entendo, eu sei que eu estou ficando velho. Nesse dia, eita, falou uma coisa que eu não entendi, mas eu já aprendo. Então eu falo assim, não entra nessa vibe, né? Que fala, não entra nessa vibe, né? Nessa vibração de tristeza, de ficar ruim, né? Então que a gente, mesmo doente ali e tal, mas a felicidade faz parte de nós. E a gente tem que continuar sendo felizes, independente de qualquer coisa. Tá bom? Pessoal, agradecendo, eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade, né? Semana que vem teremos novidades aqui no Luz da Esperança durante a semana. Essa semana já vai ter uma novidade para vocês. Acompanhem as postagens do Luz. A postagem de amanhã no Facebook, no Instagram, né? Hoje é dia 7 de julho, só para a gente datar. A postagem do dia 8 de julho vai ter uma surpresa para todos vocês. E a gente conta com a ajuda e a alegria, a vibração de vocês. A gente tem certeza que é um projeto a mais que a gente está fazendo e que vai dar certo. Eu não tenho nem dúvida disso. Tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém tem mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Mandar uma mensagem? Tranquilos? Então vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Hoje eu estourei todo o tempo que eu tinha direito e mais um pouco, né? Também que a gente faz algo... muita gente... eu esqueci de falar ontem, né? Muita gente pensa assim, Dario, por que vocês não fazem palestra de 1 hora, né? Ou 1 hora e pouco? Por 2 razões, pessoal. Primeiro que é melhor você fazer algo com qualidade, mais curto, orientado, principalmente que a gente está em tratamento. As palestras que nós fazemos não são palestras, né? Eu não sou palestrante, alguma coisa assim. É um bate-papo que a gente faz para poder trazer uma mensagem, esclarecer, mas também fazer parte daquele fazer parte do tratamento, né? E quando a gente está em tratamento, a gente não quer ficar conversando 1 hora e pouco. A gente entende que palestras são importantes, tem gente que faz palestra de 1 hora maravilhosa, mas faz parte do tratamento, né?
O segundo é como a gente faz também no Instagram, é Facebook, mas é Instagram, e o Instagram tem um tempo aquele limitado, mesmo que pudesse ser 1 hora. A gente prefere fazer algo mais curto, porque é mais fácil até para as pessoas assistirem depois, né? Ah, vê aqui, às vezes vê assim, rapaz, 1 hora, não vou ver esse negócio, não. Então, às vezes, digamos que o resultado, né, para as pessoas tem sido mais positivo. É uma experiência nossa. No Luz da Esperança, a gente também faz assim, as palestras, elas duram meia hora, 40 minutos, contando perguntas, respostas, é mais ou menos isso também. Então é por isso, pessoal, que a gente não faz palestra de 1 hora, porque faz parte da nossa, da nossa terapêutica, né? Da terapêutica que a gente aplica, tá bom? Ok? Então vamos fazer a nossa prece, mais nenhuma pergunta? Então vamos fazer a nossa prece, agradecer a nosso Senhor Jesus para isso. Então, sentem-se, fiquem confortáveis, tentem relaxar onde vocês estiverem. Se quiser já pegar a garrafa com água, não é só na quarta não, tá certo? Mas se quiser também, quem está em tratamento já pega essa água para ser fluidificado, tá bom? Ai, caiu um negocinho aqui. Vamos lá fazer a prece então? Então vamos lá, meus amigos. Então vamos relaxar, elevar o pensamento a Jesus e mais uma vez dizer muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, pelas lições aqui aprendidas, pela paz do Senhor nos nossos corações. Muito obrigado, Jesus, por estarmos juntos, reunidos em Teu nome, mesmo distanciados fisicamente, mas unidos em um único pensamento de amor e paz. Que essa paz se espalhe ao nosso redor, alcance nossos entes queridos, onde quer que estejam, e que o amor floresça e cresça cada vez mais por onde caminharmos. Que Deus seja louvado e que possamos ser instrumentos dele aqui na terra, hoje e sempre. Que assim seja, meus amigos. Muita luz, muita paz. E é isso, tá bom? Então, ficamos por aqui hoje e agradecemos aí a presença de todos vocês. Mais uma vez a gente bateu um recorde de audiência, né? Então, que bom, né? Curtam, compartilhem, né? Tem muita gente que diz, eu queria compartilhar o vídeo, posso? Deve, né? Pode curtir, compartilhar, né? Se inscrever, tem o Facebook, curtir a página no Face, curtir no Instagram, né? O nosso canal no YouTube também, a gente está colocando as coisas da evangelização infantil, mas nós vamos colocar outras coisas também. Então, muita luz para vocês. Muita luz. Gostei, gratiluz, pessoal falando gratiluz. Gostei do gratiluz. Vou passar a usar também. Tá bom? Pessoal, tudo de bom, pessoal do Facebook. Fique com Deus.